Bom dia, galera! Hoje a gente vai fazer o nosso queridíssimo podcast com a ilustre presença de Ian Sérgio, Gabriel Borges e Beatriz Duarte. A gente vai falar um pouco sobre o absolutismo e é isso. Bom dia, meu nome é Gabriel. Eu vou dar início a esse tema, né? Mostrar para vocês o que foi o absolutismo. O absolutismo foi um sistema político predominante na Europa entre os séculos XVI e o XVIII, caracterizado pela concentração de todo o poder nas mãos do monarca, que governava de forma centralizada sem grandes limitações. Esse regime político tom- também conhecido como Antigo Regime, se consolidou com o declínio do feudalismo e o surgimento dos Estados nacionais modernos. Bom dia, meu nome é Ian. Eu irei citar alguns nomes importantes de monarcas do absolutismo. Dentre eles teve o Luís XIV da França, conhecido também como Rei do Sol, e o teórico conhecido como Nicolau Maquiavel. O tipo de governo absolutista deixou de ser muito famoso e muito utilizado a partir do século XVIII. Depois das ideias iluministas e alguns eventos como a Revolução Francesa e a Revolução Americana, esse tipo de governo foi deixado mais pelo lado. E foi utilizado mais o governo que a gente vê hoje em dia. Hoje ainda é utilizado esse governo em alguns países, porém não muitos. Bom, pelo jeito que Ian falou, aparenta ser um governo totalmente ruim ou algo do tipo, mas a gente tem vários não, né? Tem bastante pontos positivos também. Apesar de ele ter sido um governo centralizado nas mãos de um rei, ele teve pontos positivos também. Ele ajudou a unificar os países, trouxe estabilidade política, fortaleceu a economia com o mercantilismo. Além disso, muitos reis eles investiram em arte, cultura e infraestrutura. E também enfraqueceu a nobreza feudal, organizando melhor o Estado. Afinal, também nem tudo foi tão ruim, né? Mas esses pontos positivos que você fala são facilmente ocultados pelos pontos negativos do absolutismo, que são que são muitos, mas um deles que eu vou citar aqui são os impostos altos eram usados para sustentar o luxo da corte, as guerras constantes que eram os caminhos que a maioria dos monarcas usavam para conquistar territórios e aumentar seus luxos. E também é óbvio o poder total que o rei possuía, que levava frequentemente o abuso do poder ao povo. Esqueci de falar Antes de tudo. terminar o trabalho, eu gostaria de avisar os países absolutistas, que são o Catar, a Arábia Saudita, o Omar, Brunei, Eswatini e Cidade do Vaticano. Esses são alguns países que ainda são absolutistas hoje em dia. Muito obrigado pela atenção de vocês e é isso. Tchau.